Aleluia. Glória a Jesus. Amém, igreja? Queria que o irmão Genil tivesse dado continuidade à palavra. Estava bom, né, irmãos? Estava bom, pastor? Glória a Deus. Eu queria ler a palavra todos vocês essa noite. Amém? Mateus capítulo 20. Glória a Deus. A partir do versículo 20. Então se aproximou Jesus de uma mulher, aliás, da mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando, pediu-lhe um favor. Diga, e adorando. Diga, e adorando, pediu-lhe um favor. Simples o favor que ela pediu. O que você quer? Ela respondeu. Mande que no seu reino estes meus 2 filhos se assentem, um à sua direita e outro à sua esquerda. Nada mais que isso, Jesus. Gente, esse texto é muito bom. Jesus amado. Mas Jesus disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu estou para beber? Eles responderam. Mais engraçada ainda a resposta deles. Podemos? Essa família é engraçada. Podemos? Né? Eles não tinham noção do que eles estavam falando. Então Jesus lhes disse, vocês beberão o meu cálice. Tá bom, vocês podem? Então está sentenciado. Vocês vão beber meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Então Jesus chamando-os para juntos. Gente, estava todo mundo errado nesse texto. Todo mundo estava errado. A mãe estava errada. Os filhos estavam errados. Aí os discípulos recriminaram o erro deles. Estava errado também por Jesus. Porque Jesus chama eles para junto de si e fala, vocês sabem que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então Jesus estava dizendo para os discípulos que estavam ali recriminando a atitude dos filhos de Zebedeu. Ele disse assim, não é que seja errado querer ser grande, né? Não é que eles estão errados em querer posições, mas ele está dizendo e ensinando para nós, mas quem quiser ser o maior, que seja o menor, quem quiser ser grande no reino, que sirva, né? Porque o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Esse é o cálice que ele ia beber, e que os discípulos também iam beber, mas para dar a sua vida em resgate de muitos. Esse texto é um clássico da palavra de Deus, e é interessante eu pedir para vocês repetirem a palavra adorando, porque veja bem, essa mulher ela começa a adorar Jesus, e depois ela faz esse pedido tão simples, né? Tão inusitado, tão humilde. Ela faz esse pedido após adorar. E isso nos lembra muito a idolatria. Porque o que os idólatras fazem? Eles fazem exatamente isso. Eles adoram porque eles querem um benefício. Eles adoram porque eles querem algo em troca. É isso que a idolatria faz. Nós não somos idólatras do Deus vivo. Nós não somos idólatras de Jesus, porque a idolatria, ela tem uma
Fugiu a palavra. Me ajuda, gente, quando... A idolatria, ela tem uma raiz, mas é outra palavra, assim. Tem? Uma inclinação, Fugiu a palavra agora. Mas a idolatria, ela tem um interesse. Ela tem um interesse. Então, eu adoro porque eu vou receber. E a gente vê isso acontecer, né, nos sistemas idólatras que a gente conhece. Alguém aqui já soube de alguém que pediu algo para um santo, para uma imagem de escultura, e ela não deu, e tem uma cultura que as pessoas viram o santo de cabeça para baixo? Alguém já viu alguém fazer isso? Ou alguém da sua família já fez? Ou você que está aqui nessa noite, por acaso, já fez isso? Qual é o santo que normalmente as pessoas fazem isso, conhecido popularmente? Santo Antônio, né? Tipo, as moças querem casar, né? Um santo conhecido como santo casamenteiro. E aí a moça pede, a família pede. Ela adora o santo, mas ela faz o pedido. E se o santo não atender, o que eles fazem? Eles castigam o santo. É por isso que a idolatria, ela não é a base, ela não é cristocêntrica. Por quê? Porque nós não adoramos a Jesus, nós não nos prostramos diante dele com interesse. Embora ele diga que a gente possa pedir a ele. Toda a palavra, ela vai mostrar para nós histórias de orações, de petições, né, de clamor, de súplica. De você apresentar o próprio Espírito Santo através do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, porque todas as coisas sejam conhecidas diante dele, as vossas ansiedades sejam colocadas diante dele, né, através da oração, súplicas e ações de graças. Então, em toda a palavra de Deus, não é que seja pecado nós pedirmos, clamarmos e orarmos, e pedir a intervenção divina, pedir seu milagre, pedir suas bênçãos. Não é que isso seja errado. De forma nenhuma, o próprio Deus manda a gente pedir. Ele diz, pedi, pedi, dá-se-vos-á. Batei, batei, abri-se-vos-á. Buscai, buscai, achareis. Ele diz, porque se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e será feito. E será feito. Então não é que seja errado eu pedir e eu querer. Biblicamente eu tenho todo o respaldo para isso. O filho, ele pede o pai. O filho, ele não tem vergonha de pedir o pai. Para que seja suprida as suas necessidades, até os seus anseios, até os seus mimos. Ele pede presente. Então não é que seja errado. Só que essa não deve ser a base da nossa adoração e da nossa vida com Deus. Não é porque eu peço e ele me dá que eu tenho motivação para servir. Não é porque eu pedi e ele me deu que eu tenho motivação para adorar. Não é porque eu orei e ele respondeu que eu posso vir no culto. Então eu tenho motivação, eu tenho alegria, porque as minhas orações foram atendidas. Porque esse Deus que eu me prostro, esse Deus que é o meu ídolo, então eu peço e ele me deu, então agora eu posso dedicar a minha vida a ele, eu posso adorar, eu posso me expressar, eu posso orar, porque eu tenho motivação, porque ele me deu. Não, isso está errado. Isso é idolatria. E Deus condena a idolatria. A palavra de Deus condena os ídolos. Porque essa troca, você me dá, eu te adoro, você me dá e eu sirvo, você me dá e eu jejum, você me dá e eu, né, me autoflagelo, você me dá e eu pago as promessas, você me dá e eu faço as penitências, você me dá e eu faço as boas obras, você me dá e eu faço a caridade. Isso é a base da idolatria. Então essa mulher, ela chega diante de Jesus e ela o adora. Ela provavelmente deva ter se prostrado diante de Jesus. E quando ela o adora, em seguida vem um pedido que revela, esse pedido revela, né, o desejo de posição que essa mulher queria para os seus filhos. É um contexto que Jesus vivia muito difícil, um contexto político, onde Israel estava sendo dominado por Roma. Eles eram não só dominados, eles eram oprimidos e escravizados. Então essa mulher, poxa, Jesus é o rei, eu quero que meus filhos não só
saiam desse domínio difícil de Roma, mas que eles também possam reinar com Jesus. Um senta à direita e outro à esquerda. O que é isso, Jesus? Não é nada para ti. Eu estou vendo que o Senhor tem bastante intimidade com eles, né? O Senhor é chegado, Tiago e João, né? Então, o que custa? E aí ele diz, ele pergunta, será se vocês podem, se eles podem beber do meu cálice? E aí é o que vai diferenciar a vida cristã de uma vida idólatra. Porque a vida cristã, ela tem a ver, não é com o que Deus vai fazer por mim, mas ela tem a ver com a vida que eu vou entregar para Ele. A vida que eu vou entregar para Ele, que eu estou disposta a entregar para Ele. Então ele pergunta, eles podem beber do meu cálice? Em outras palavras, ele está dizendo, eles vão conseguir passar pelo que eu vou passar? Eles vão dar conta de viver a vida que eu estou vivendo, que eu ainda vou viver? Aí ele está dizendo que, olha, porque o Filho do Homem, ele veio para servir. É mais ou menos assim, eles vão ter condições de servir com a própria vida deles, porque se eles tiverem condições de beber esse cálice, de servir com a própria vida, ao ponto de dar a própria vida, então tá bom, quem sabe? Eles podem ser grandes no meu reino. Ao sentar-se à direita ou à esquerda, já tem os que o Pai escolheu. Mas eles podem ser grandes, sim. Quem é que pode ser grande no reino de Deus? Segundo a ótica de Cristo, segundo a ótica da sua palavra. Aqueles que têm um coração humilde, simples. Simples. Aqueles que têm condições de entender que a sua vida não é nada. Não vale coisa alguma se não for para viver aquilo que Deus tem para nós vivermos. Se não for para viver a vontade de Deus para a sua própria vida. Então ele está dizendo que se você tem esse coração, como o coração do Filho do Homem, se você tem esse coração, se você tem esse espírito humilde, porque o que ele está falando aqui é de humildade, não é de outra coisa. Porque eu só entrego a minha vida por alguém quando eu entendo que a minha vida não é mais nada. Mas aqui também tem uma diferença, não é aquele sentimento, eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não valho nada. Isso não é humildade. Quando você diz que a sua vida não tem valor, quando você se sente como uma pessoa que não tem valor algum, quando você se sente rebaixado, tudo te ofende, tudo dá a impressão que você é nada, que o outro é tudo, que o outro é mais importante, que o outro tem mais valor. Isso não torna você uma pessoa humilde, ao contrário, isso revela o quão orgulhoso você é. Por que, pastora, que eu sou orgulhoso se eu me sinto nada? Porque esse se sentir um nada aí não tem a ver com humildade. A verdadeira humildade está em, eu sei quem eu sou, eu tenho a minha vida agora regenerada por Cristo, mas essa vida não é nada sem Ele. Eu estou disposto a entregá-la. Não é que alguém chega e te toma e rouba o teu valor. É você que chega e se entrega, mesmo sabendo todo o valor que agora você tem. Não é que agora precisa alguém te dizer, te afirmar, dizer como você é amado, precioso, valoroso. Não, pode o mundo inteiro dizer que você não é nada disso, te acusar. Mas você é tão curado, você tem tanta humildade, porque para você saber que você não é nada diante de Deus, você precisa ter um coração humilde. Você precisa da humildade de Cristo. Você acha que foi por conta de quê que Ele entregou a vida dele por nós? Só por obediência ao Pai? Não, foi por humildade. Foi por humildade.
Foi a humildade dele que o conduziu à cruz. Foi a humildade dele que o conduziu a entregar a vida dele por nós. Porque ele estava no céu, ele era Deus, ele estava com Deus, ele reinava, todas as coisas subsistiam por causa dele, tudo estava debaixo ou sob o sustento dele. Mas a Bíblia diz que ele negou tudo, ele levou tudo isso, considerou tudo isso como nada. Ele tinha ou não tinha valor? Precisou alguém dizer para ele que ele tinha certo valor? Ele tinha tudo, mas ele considerou tudo nada para poder se entregar, para viver o tudo que o Pai tinha para ele. E isso é humildade. Isso é estar disposto a beber o cálice. É disso que ele estava falando. Todos aqueles que têm um coração humilde, entregue, que não tem a sua vida como preciosa, como diz o apóstolo Paulo, são pessoas que elas estão prontas para Deus engrandecer. Elas estão prontas para subir no degrau da honra. Porque a Bíblia diz que a humildade é que vai preceder a honra. Sempre quando alguém é honrado, seja em qualquer esfera da vida espiritual, é porque teve um caminho que ela trilhou. E foi a humildade. O contrário, a Bíblia também diz que o orgulho, ele precede a queda. O orgulho é o caminho que vai levar a pessoa à ruína. Mais cedo ou mais tarde, ela vai cair. Eu até escrevi na minha Bíblia uma frase que diz assim: Deus sempre arranjará um jeito de abater o orgulhoso. Deus sempre achará uma maneira de abater pessoas orgulhosas. Sempre. Sempre haverá um caminho onde Ele vai nos abater. Por quê? Porque no seu reino não há lugar para o orgulho. Porque para uma vida entregue, somente terão condições de fazer isso pessoas que já foram desprovidas do orgulho. Pessoas que foram desprovidas da necessidade de que as pessoas ou os outros lhes sirvam, ou que o Deus dos céus lhes sirva, ou que Jesus seja seu servo, que Jesus seja o seu, sabe, aquela pessoa que você manda e Ele faz. Você pede e Ele tem que fazer pela tua vida. Vocês já ouviram diversas vezes eu orando e falando aqui, se Jesus não responder mais nenhuma de nossas orações, nós ainda teremos que continuar felizes, porque o que Ele tinha que fazer por nós, Ele já fez na cruz do Calvário. Ele já resolveu o nosso futuro, Ele já pagou a nossa dívida, nós já fomos livres da condenação. Tudo que vem agora desse relacionamento é lucro para nós. É lucro para nós. Então somente aqueles que entendem o valor da vida dele que Ele deu por nós, não estão querendo mais agora fazer com que Deus e o mundo, literalmente Deus e o mundo, faça tudo para mim me sentir bem. Aí eu preciso estar numa posição, porque eu fui muito humilhado, Tiago e João. Nós somos muito humilhados por esse sistema romano, pela pobreza. Então, o mínimo, a gente dá a volta por cima. Não basta só sair dessa condenação, a gente tem que estar agora numa posição onde a gente consiga humilhar. E quem não já pensou isso? Alguém que já foi humilhado, alguém que já foi rejeitado, alguém que já foi humilhado no trabalho, que é que ele pensa, um dia eu vou ser patrão. E um dia ninguém nunca mais vai fazer isso comigo. Eu vou estudar. Eu vou ser alguém na vida. Sabe por quê que muitas pessoas falam isso? Porque ela já se sentiu ninguém na vida. Não é porque ela quer crescer e dar um sustento para a sua casa, ter uma vida boa, não. Isso aí é nobre. Eu quero ser alguém na vida. É porque você já se sentiu ninguém. Aí você acha que para você se sentir um alguém, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo, eu vou conquistar isso, eu vou chegar nesse lugar. Por quê? Porque aí vão me respeitar. Por quê? Porque um dia você já se sentiu desrespeitado. E você acha que é porque você não tem, porque você não faz, porque você não está.
que você não é. E aí você diz, eu preciso ter, eu preciso fazer, eu preciso chegar nesse lugar. Mas aqueles que já negaram sua própria vida não tem mais problema com isso. Uma pessoa que já foi inundada, mergulhada no amor de Deus. Como ele diz, se vocês estiverem em mim e eu estiver em vocês. Uma pessoa que está em Jesus e Jesus está nessa pessoa. Você não vai ver essa criatura com problema de perdoar alguém, com problema, chateado, ferido porque alguém lhe ofendeu. Ah, porque eu não vou mais nesse lugar, não vou falar mais com essa pessoa, não vou mais me dirigir a tal pessoa, não vou mais tentar resolver esse assunto. Por quê? Porque essa pessoa não me feriu, não me valorizou. Pessoas que estão mergulhadas, inseridas na vida de Jesus. E Jesus na vida delas, elas nem vida mais têm. Elas já negaram sua vida. Elas não estão mais preocupadas. Elas não estão preocupadas com posições. Elas não estão preocupadas com o que estão falando dela. Ela não está preocupada com isso. Isso não é mais objeto de ansiedade, de preocupação do seu coração. Ela só tem um anseio: entregar a sua vida diariamente, enquanto aqui viver, para servir ao propósito daquele que lhe salvou. É só isso. Mas quem faz isso? Quem recebeu o Espírito manso e humilde. Quando Jesus diz assim, olha, vocês estão cansados, vocês estão sobrecarregados, vinde a mim e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, o meu fardo é leve. Ele finaliza esse texto, essa porção da Escritura dizendo, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Eu só posso entender uma coisa, por que as pessoas estão cansadas e sobrecarregadas? Tem uma raiz, orgulho. Orgulho. A necessidade de fazer, de ser, sabe? De querer provar para si mesmo ou para alguém que é alguma coisa. Isso é pesado demais. Isso pesa. Isso traz cansaço mental, físico e espiritual. Sabia? Pesa. Quando você tem um coração humilde, você não está mais preocupado com isso, você é leve. Você é leve, você não está preocupado. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você é leve. Você tem uma vida de abnegação. Você é contente com o que Deus te dá diariamente. Você é satisfeito. Quem hoje pode pegar aquela porção da Escritura que Paulo diz a Timóteo, assim, ó, estejam contentes e satisfeitos. Se vocês estiverem com o que se vestir, com o que comer, diga para mim, quem é que anda satisfeito e contente só porque pode comer e se vestir todo dia? Me respondam. Me responda quem anda satisfeito. Se está vestido hoje aqui, se comeu, e só por isso está contente e feliz e não está ansioso por mais nada dessa vida. A verdade é que nós não vivemos isso. Nós sempre queremos mais. Para quê? Nós precisamos mais de quê? Por que nós precisamos de tantas coisas? Por que nós precisamos de tantos lugares, de tantas posições? Respondam, por quê? Por que precisamos de destaque? Por que precisamos ser os mais bonitos, usar as melhores roupas? Por quê? Por quê? Se ele disse, sejam contentes, se vocês conseguem, se vocês têm a condição de se vestir. Talvez alguém olhe para o meu discurso essa noite, né? Não é nem pregação, é discurso, mas dizer assim, meu Deus, que mente, né? Pequenininha. Essa aí nunca vai avançar. Porque é assim que esse mundo fala. Não,
Você tem que ter uma mentalidade empreendedora, visão, perspectiva de vida. Você tem que crescer, você tem que desenvolver. Gente, isso é prosperidade, não é isso aí? Aí o que Jesus falou? A palavra dele: honra pai e mãe, teus dias serão prolongados e prósperos. Pronto. Primeiro princípio. Aí ele diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu estou correndo feito louco por causa do meu orgulho. Porque se eu entregar minha vida para buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar. Eu não vou ficar louca atrás das riquezas. Agora as riquezas e as bênçãos de Deus, elas vão acompanhar aqueles que valorizam estar com o dono do ouro e da prata. O meu pai é o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que eu sou filha de Deus e co-herdeira com Cristo. Eu nunca vi um herdeiro se matando de trabalhar, de correr com os negócios dessa vida. Porque ele tem herança. A herança de Deus, ela é completa. Não é só uma vida eterna espiritual. Nossos espíritos vão estar lá na eternidade vestidos de branco. Não. A Bíblia diz: porque a vida eterna é esta, é hoje, é agora. E qual é a vida eterna revelada lá em João? Ele diz que conheçam a Cristo e a quem o enviou. Eu posso desfrutar da vida eterna agora. E dentro da esfera de vida eterna não tem pobreza, não tem miséria, não tem demônio. E por quê que eu não vivo nessa dimensão de vida eterna hoje? Porque a minha preocupação está em coisas da terra. Por causa de quê? Da minha falta de humildade. Isso traz o quê para mim? Cansaço, peso. Por quê? Porque eu ainda não troquei o meu pelo de Jesus. Quando você vem à frente, o que é para fazer? Você entrega a vida para Jesus, Jesus entrega a dele para você, ele tira a tua morte, dá a vida dele, pega o teu peso, remove, diz: leva o meu. É suave e leve. Suave e leve. Significa que dentro dos problemas dessa vida, das dificuldades dessa vida que nós não estamos isentos de passar, haverá leveza e suavidade. Dentro do maior caos que nós estejamos inseridos por viver nessa esfera terrena ainda, dentro da maior dificuldade, haverá em nós, no nosso espírito, na nossa alma, no nosso olhar, não haverá ansiedade nem desespero, haverá leveza e suavidade. Até mesmo no velório. Vai no velório de uma pessoa descrente e vai no velório de alguém crente. Pastor vai muito em velório, sabe? Eu sei bem o que eu estou falando. A gente vai em velório descrente, do parente, do irmão que morreu. Chega lá assim, o desespero, parece que a vida acabou. Da pessoa, não é nem da que morreu, não. Acabou tudo, desespero, a tormenta. A dor atormentando. Aí você vai no velório do crente, tem dor? Tem, mas tem leveza, tem suavidade. E digo mais, tem até alegria. Alegria em meio à dor. Só quem é crente entende isso. Só quem é crente entende isso. Sabe por quê? Porque quem não é crente, quem é orgulhoso, por que tu tirou essa vida? Por que tu deixou isso acontecer? Orgulho. Humilde. A vida é tua, tu é o dono, tu deu, tu tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Só os humildes podem cantar essa canção. Só os humildes podem fazer essa oração. Por que Jó não se revoltou com Deus? A vida era de Deus. Se a vida é dele, ele faz o que ele quiser com a vida. Quem sou eu para questionar o Senhor? Mas o orgulhoso não, vai ter que me explicar. Por que eu estou passando por isso? Eu te servi. Eu faço tudo certo. Ah, é uma moeda de troca. Não é sua obrigação de viver uma vida correta diante de Deus, diante dos homens? Não, é para trocar com Jesus. Eu me dediquei. Eu estou abdicando de uma vida de pecado. Por quê? Ah, Jesus é paciente. Porque eu, na minha humanidade, vou dizer assim: meu filho, você está se livrando do inferno, acha pouco.
Você não faz mais do que a tua obrigação para tu te livrar da fúria do inferno, que vai ser eterno. Deus não deve nada para nós. Não deve nada para nós. Aleluia. Se você tem esse sentimento diante de Deus, eu te peço nessa noite, se arrependa nesse lugar. Se arrependa nesse lugar. Aleluia. Se arrependa. Ele diz que Ele vai dar tudo que a gente pedir se a gente tiver nele. Aí você pensa, meu Deus, essa palavra aí para se cumprir na vida de alguém. Só que tem uma coisa, quando nós estamos nele, o que nós pedimos é completamente alinhado com a vontade dele. E ele disse, se vocês orarem segundo a vontade do meu Pai, tudo lhes será concedido. Não tem como uma pessoa que está inserida em Cristo, e Cristo ela pedir uma coisa que esteja desalinhado com a vontade de Deus. Então, é óbvio que vai ser 100% resposta. Eu vou olhar, eu vou ter o coração dele. Eu não vou pedir segundo o meu orgulho. Porque que a maioria das nossas orações não são respondidas porque elas estão baseadas no nosso orgulho. Tiago diz isso. Vocês pedem muito e recebem pouco, porque vocês pedem para o próprio deleite. Só que quando se fala em deleite, a gente já leva para o pecado, sabe? Para o deleite pecaminoso. Não, nem sempre. Às vezes é por uma satisfação pessoal, mas aquela não era a vontade de Deus. Ele não quer te satisfazer nessa hora. Não chegou a hora dele dar essa satisfação para o teu coração, mas você quer. Então você está pedindo para o seu próprio deleite. E ele está dizendo, vocês pedem muito, recebem pouco, porque vocês pedem mal. E o que é pedir mal diante de Deus? É quando eu peço sem estar alinhado com a vontade dele, mas eu estou querendo só a minha vontade. Isso é orgulho. É uma idolatria pior do que qualquer outra, porque é a idolatria do próprio eu. A idolatria da própria satisfação. Para viver essa vida tem um custo. Por isso que ele diz assim, vocês estão dispostos a beber desse cálice? Ele conta aquela história que ele disse que o homem saiu para construir e ele teve que fazer o cálculo. Ele disse assim, olha, alguém vai construir por acaso e não vai fazer cálculo, porque depois vão passar e vão zombar e dizer, esse aí não teve condição de terminar. Então Jesus estava dizendo, tem que calcular. Aí ele estava falando do custo do discipulado. Vocês vão me seguir? Vocês querem ter a minha vida? Tem um custo, calculem antes. Calcule antes de entregar a vida de vocês para Jesus. Calcule antes de dizer que você é evangélico, cristão. Calcule se você realmente está vivendo o preço do discipulado da entrega. Porque é alto. E é interessante que esses homens viveram, e realmente eles beberam um cálice. Tiago, o cálice dele chegou mais rápido. Foi morto ao fio da espada. Mas esses homens tiveram que passar pelo processo de transformação antes deles terem condições de viver essa vida para eles poderem se tornar grandes no reino de Deus. E eles se tornaram grandes, se tornaram liderança, se tornaram homens influentes, se tornaram homens que escreveram, que deixaram um legado para nós, mas eles tiveram que ter uma renúncia, tomaram um cálice que foi muito precioso e muito doloroso. Mas antes disso eram homens difíceis. Todo mundo diz que João era o apóstolo do amor, né? Ele é conhecido como apóstolo do amor, o apóstolo Jesus amava. Mas a Bíblia vai nos relatar nos evangelhos que eles foram pedir hospedagem em Samaria para Jesus e lá negaram a hospedagem. O que foi que o discípulo do amor disse para Jesus? Ele falou assim, Senhor, te negaram a hospedagem, tu quer que a gente ore? Olha a arrogância. Mande fogo do céu e pegue fogo na cidade todinha. O homem que mais amava e mais era amado por Jesus, ele só queria botar fogo numa cidade inteira e ver todo mundo torrado.
Eu digo para vocês, esse homem teve ou não teve uma transformação genuína. Ele teve que passar por um processo diante de Deus. Na descida do Espírito Santo, aqueles homens se tornaram novas pessoas. Na descida do Espírito Santo ali em Jerusalém, eles agora foram transformados, impactados por aquela experiência. E dali em diante, meus amados, só teve cálice amargo para eles beberem. Mas eles se tornaram grandes no reino de Deus. Não queira ser grande nessa vida. Se Jesus quiser, vou falar para vocês, se Jesus quiser te dar honra nessa vida, Ele vai te dar. Ele te dá. Se Ele quiser te dar riqueza, porque riqueza é um dom de Deus, Ele te dá. Talvez você até tenha, se você ainda não sabe, ainda não desenvolveu. Talvez você tenha esse dom. Deus dá, Ele ama abençoar. Então não se preocupa. Mas queira ser grande nos céus e na terra. Eu não quero ser grande nessa vida não, mas eu quero ser grande no reino de Deus. Eu quero ser muito grande no reino de Deus. Eu quero ser uma gigante no reino de Deus. Eu quero, quando eu orar o céu, opa, a minha serva está orando para tudo. Eu quero também, quando eu orar o inferno, vixe, lá vem ela, que mulher trabalhosa para nós. Eu quero essa grandeza. Eu quero essa autoridade para dizer doença sai, a doença sai. Para dizer demônio sai, o demônio sai. Para dizer seja cheio do Espírito Santo, seja cheio do Espírito Santo. Para dizer seja curado agora, seja curado agora. Eu quero ser grande, mas Ele disse que eu preciso servir primeiro. Alguém aqui está disposto a beber o cálice do Senhor? Quem vai viver essa vida? Aqueles que não têm mais sua vida por preciosa, que não está se justificando, que não está se defendendo, que não está provando que é verdadeiro. Você vive para agradar aquele que te alistou. Ele diz para Timóteo que um soldado, quando é alistado, não se envolve com o negócio dessa terra. Não se envolve com nada, nada te embebeda, nada te seduz, nada chama mais a tua atenção, porque você está alistado numa guerra, você não pode se distrair, e você tem que viver a sua vida para agradar aquele que o alistou. Você aqui nessa noite, você também é chamado, não é só eu. Deus chamou você para viver essa vida. Essa vida é para mim e para você. Mas não tem lugar para orgulhoso nessa vida. Porque o orgulhoso, ele vai querer preservar a sua vida. E ele disse, quem quiser preservar a sua vida, perderá. Mas quem quiser perder sua vida, ganhar lá a vida de Cristo. Vai ganhar a vida de Cristo, né? Não vou usar a expressão da revista Almeida, não, está muito difícil. Não tem lugar para o orgulhoso. Só que Deus trata o nosso orgulho nas nossas relações interpessoais, não é com Ele. Diante dele é fácil humilhar, não é? Senhor, não sou nada. É não? Então por que está ofendido que a irmã falou aquilo contigo? Se não é nada. Eu não sou ninguém, Deus. Então, essa pessoa falou de ninguém. Eu acho que Deus olha assim, não estou entendendo essas orações de vocês. É que meu marido... Mas... morto não sente as coisas? O que é isso? Você está muito vivo. Você está muito vivo. Irmãos, eu estou pregando, parece bonita, eu estou pregando essa palavra, vocês não sabem. Oh, meu Deus, tem dia que meu coração, eu digo, eita, tá vivinha. Tá vivinha da Silva, tá um vivinho todinho. Aí eu digo, Jesus, 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 pelo amor de Deus, que morte é essa que eu ainda não morri toda? Meu Deus, me ajuda. Me ajuda a viver a tua vida e a negar a minha. Se alguém falou mal de mim, daí? Por que eu estou preocupado com reputação, Deus? Aleluia, Jesus. Por que as pessoas têm tanto poder sobre a nossa vida? Por quê? Por que o Deus dos céus não tem tanta influência assim?
Por que o que ele fala sobre nós não tem o peso que o outro tem a falar sobre a nossa vida? Por que tanta justiça própria, ego justo? Por quê? Se nós proclamamos que já entregamos a vida para ele, que agora nós vivemos a vida dele. Só que ele disse, esse cálice que eu vou beber, vocês têm condição de beber também? Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Não é porque alguém está me mandando servir, é porque eu entendi que a minha vida não serve para outra coisa senão servir. Fique de pé comigo essa noite, aleluia. Oh, Espírito de Deus, queridos, o orgulho, a semente que, como diz o hino do Alexandre Vilas Boas, né, Alessandro? Foi o mal que tirou ele do jardim. E é o mal que nos tira da presença de Deus, que atrapalha nossos relacionamentos. Sabe, Tiago, ele fala isso. Gente, Tiago, ele diz isso. Por que há tantas brigas e contendas entre vós? Quando ele fala isso, ele está falando de todos os aspectos de relacionamento. Por que os casais brigam? Por que as famílias brigam, os irmãos brigam? Por que nas empresas os funcionários brigam? Por que na igreja os irmãos brigam, os líderes brigam, querem lugar, querem... Porque ele diz, por causa do orgulho. Cadê esse texto de Tiago, gente, para me ler ele aí? Por que há tantas brigas e discussões entre vós? Acho que é bem no iniciozinho. Aleluia, aleluia, aleluia. 4. 4 o quê? De onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? E esses prazeres são nada mais, nada menos do que a manifestação do nosso orgulho, não é isso? Vocês entenderam isso essa noite? Entenderam? Então por que as pessoas brigam, têm confusão? É porque o outro é difícil, não é porque eu sou orgulhoso. Não quero ter desconforto, não quero dar conta. Não quero dar conta de ouvir isso, eu não quero dar conta de ouvir injustiça. Eu não quero dar conta de ouvir desprezo. Eu não quero dar conta. Sou orgulhoso. Aí o outro, mas o outro fala assim mesmo, porque é outro orgulhoso. Tem briga, tem discussão. Ele está dizendo por que tem briga. Por que vocês se separam? Por quê? Por que vocês ficam chateados? Por que vocês fecham o coração para determinadas pessoas? Por quê? Por causa do conflito que está dentro de vocês. E essa é uma noite de se humilhar, amém? É uma noite de se humilhar. Feche seus olhos.